Isto é gravado para... Boa noite. Pensar Política regressa, passado três semanas sem vir à antena. Regressa hoje com Artur Penedos, um socialista de há muitos anos. É licenciado em Ciência Política, foi bancário, foi sindicalista, chegou a presidente dos sindicatos bancários, e foi deputado durante 4 legislaturas, embora uma delas tenha sido cortada a meio, não é? E foi sempre um homem ligado ao trabalho, tendo sido assessor do primeiro-ministro José Sócrates para as questões do trabalho. É o Artur Penedos que eu tenho à minha frente, ao meu lado neste caso, e com quem vou conversar sobre política, sobre o atual estado da governação, os claros efeitos que este governo, dito governo de geringonça, que tem tido e que tem protagonizado um acréscimo de bem-estar. Um governo sustentado numa geringonça. Isso. É isso. Já agora começamos por aí. Como é que... Quer dizer, eu sei que a tua opinião sobre este governo é positiva. Achas que é uma ligação para se manter no futuro? Provavelmente o Partido Socialista não terá uma maioria absoluta, poderá ter uma maioria... Não sei porquê. Portanto, sim, mas nós ambicionamos a maioria absoluta. Isso, portanto, que fique claro, portanto, para os portugueses, porque... que tenha... Eu sei, portanto, que as maiorias absolutas em Portugal são uma coisa muito difícil de conseguir. Aliás, portanto, em Portugal só há, de abril para cá, 3 maiorias absolutas, 2 delas conquistadas por Cavaco Silva e uma por José Sócrates. O que significa que isto é muito difícil obtê-la. Aliás, o sistema político português, portanto, aponta no sentido das coligações, portanto, no entendimento entre as várias forças, de modo, portanto, a que os governos sejam sustentados dessa maneira e não, portanto, em maiorias absolutas. A verdade, portanto, é que este governo foi uma novidade para toda a gente, até para nós, porque só até mesmo para aqueles que pensam esquerda. Não é? Exatamente, portanto, porque a questão que se colocava, portanto, é que nós estávamos habituados, partido que ganha as eleições em Portugal é do governo. Ora, portanto, nós não ganhamos as eleições, mas tínhamos a maioria na Assembleia da República e por essa razão, portanto, conseguimos, portanto, este governo. Ora, o que se passa neste momento, portanto, é que estamos próximos de um ato eleitoral. E estando próximos de um ato eleitoral, é natural que os partidos que constituem a geringonça, de alguma forma, queiram reivindicar para si méritos que eventualmente nem têm, mas que querem projetar na sociedade de modo a que o resultado eleitoral lhes venha a ser favorável e não desfavorável. Aliás, portanto, as últimas eleições europeias são um elemento bastante para que as campainhas tenham despertado no conjunto de partidos da geringonça e agora, portanto, alguns deles queiram mostrar que afinal só se conseguiu isto, aquilo ou outro porque eles próprios, portanto, lá estavam e porque eles próprios induziram a que isso acontecesse. A verdade é que, queiramos ou não, o governo é do Partido Socialista, sustentado numa geringonça, e as medidas, portanto, boas ou más, portanto, que foram assumidas, são da responsabilidade do Partido Socialista. Nós compreendemos, portanto, que os partidos à nossa esquerda e que connosco se encontram queiram projetar-se, portanto, e obter ganhos, portanto, em resultado de tudo isto. É legítimo, não questionamos, mas temos, portanto, sempre que dizer, portanto, que as coisas devem estar no seu lugar. E no seu lugar significa que nós constituímos este governo e este governo é liderado por António Costa, é um governo do Partido Socialista e tem o apoio, portanto, naturalmente, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Doutor, neste momento aparecem contradições que se calhar não serão tão profundas quanto isso, entre, por exemplo, o presidente do grupo parlamentar, o Carlos César, e o Pedro Nuno Santos, em que um diz que a geringonça é para
continuar e o outro diz que nem por isso. Embora o António Costa tenha vindo pôr um bocado de centrar as coisas numa relação mais estreita entre os elementos da geringonça. Eu não vejo, portanto, que haja assim tanta contradição. O que se passa, portanto, é que é preciso também, em determinado momento, colocarmos as coisas no seu sítio. E, aliás, se uma coisa que é importante saber é que, de facto, o governo é do Partido Socialista, há contributo do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, mas são contributos. Que não renegamos, e que foram muito úteis e que continuam a ser úteis. Agora, não se pode dizer, portanto, que tudo o que é bom é da origem do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e tudo o que é mau, portanto, é porque o PS, portanto, se vira para a direita. Sim. Não, as coisas não podem ser desta maneira, têm que ser de outra maneira. Aliás, portanto, a questão da saúde. A questão da saúde, portanto, é mais uma ideia errada, brutal, que se está a tentar transmitir para a sociedade. Porque o que é que nós queremos mudar na Lei de Bases da Saúde? É a ideia que Cavaco Silva lhe impôs de que a obrigação do Estado é de promover, tanto o setor privado, para com ele concorrer. Ora, nós não aceitamos este tipo de coisas. Aquilo que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, nós próprios devemos fazer é acabar, portanto, com esta ideia de que nós temos que promover o setor privado. Não, nós temos que melhorar, portanto, cada vez mais o setor público no sentido de concretizar o Serviço Nacional de Saúde e dar aos cidadãos portugueses aquilo que eles necessitam, que é cuidados de saúde adequados àquilo que são as suas necessidades. Então, só isto. Ser o Estado, ser o privado um pouco complementar do Serviço Nacional de Saúde. Tudo bem, portanto, nós não somos... Mas é uma das coisas que eu não percebo... Mas é que a divergência é só esta. Qual é o efeito que tem no Bloco de Esquerda, no Partido Comunista, que as PPs não estejam na lei, não é? Porque nós sabemos que há áreas onde o privado é melhor do que o público. Em pequenos não há nada em que o privado seja melhor que o público, nada, rigorosamente nada, porque o que acontece, portanto, é que os privados agarram-se a um conjunto de coisas que são, portanto, mirudências, digamos assim. Estou a dizer, não é? E aquilo que é profundo na saúde, quem o assume, portanto, é o Estado. É isso que eu estou a dizer. Estou-me a lembrar, por exemplo, da fundação do Champalimau, que tem uma área específica no tratamento do cancro, no tratamento da oftalmologia, que de facto são únicos, porque tem muita investigação, não é? Sim, mas isso aí, portanto, são coisas completamente diferentes. Mas há aqui uma certa complementaridade, não é? Portanto, digamos, a questão da Fundação Champalimau, portanto, tem vertentes completamente diferentes do exercício da atividade privada, portanto, da medicina. Aquilo que, portanto, vamos lá ver, nós, portanto, conseguimos, portanto, nestes 4 anos, dotar o Serviço Nacional de Saúde de mais 11 mil, portanto, médicos. E vem o bastonário da Ordem dos Advogados, dos médicos, desculpem, dizer, portanto, que, pois, está bem, sim, mas são jovens, portanto, acabaram agora o curso, então, mas só acabaram quando acabaram. Quer dizer, portanto, temos ou não temos mais médicos que o que tínhamos? Temos. Temos ou não temos mais especialistas que o que tínhamos? Temos. Precisamos de mais? Precisamos. Agora, o problema, portanto, é que de cada vez que na área da saúde nós interrompemos, portanto, digamos, a formação de médicos, o que acontece é que depois são precisas um conjunto de gerações para repor, portanto, aquilo que são as perdas, portanto, que resultaram de uma política como aquela que tivemos com o Passos Coelho, de mandar toda a gente para fora, de não tanto criar condições para que tivéssemos uma permanente formação de especialistas, e agora, portanto, é preciso recuperar isso. Nós, portanto, concordamos e aceitamos, portanto, que nos digam que é preciso melhorar, portanto, num conjunto de... Nós sabemos isso. Nós estamos a melhorar. Aliás, portanto, basta olhar para a esperança de vida dos portugueses. A esperança de vida dos portugueses reflete isso mesmo. Aqui há 40 anos atrás, portanto, a esperança de vida era 60 anos, 62, 63, 64. Agora é 80, 83. 80. E, portanto, digamos, as diferenças estão aqui. Sim. Não, isso aí, quer dizer, eu acho que há uma injustiça enorme
que se faz ao Serviço Nacional de Saúde, porque tem sido a ferramenta que veio do 25 de Abril com maior impacto na vida, na boa vida ou no bem-estar da população portuguesa, e que é tão maltratado por todos, nomeadamente por uma comunicação social que está sempre atreita a pequenos incidentes no Serviço Nacional de Saúde para lhe bater forte e feio. Não será isto uma campanha organizada? Porque como parece que, por exemplo, a Ordem dos Médicos reclama o pagamento à hora de 80 euros para os médicos, porque diz que é o que paga o privado, quando o público paga 28. Eu diria, tanto que nessa matéria quem teria que se pronunciar eram os sindicatos, não é a Ordem. A Ordem tem um conjunto de outras coisas para tratar. Sindicalizados, é uma questão que vamos falar mais à frente. O problema é exatamente esse, é que quando, digamos, as competências, portanto, se começam a entrecruzar e cada um a atropelar, portanto, o outro, depois assistimos a esse tipo de coisas. Mas a verdade, portanto, é só uma. Nós assistimos hoje, portanto, por exemplo, ao Bloco de Esquerda, portanto, aparece que o António Arnaud, portanto, foi do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista, ou quer que seja. Não, o Arnaud, portanto, é fundador do PS, o Arnaud, portanto, é do PS, o Arnaud foi ministro do PS, o Arnaud foi deputado do PS, o Arnaud foi presidente honorário do PS e morreu como presidente honorário do PS. Portanto, digamos, não venham, quem quer que seja, podem vir, mas nós cá estaremos para dar resposta, porque não aceitamos que alguém venha tentar agora levar para si aquilo que é do Partido Socialista. E o António Arnaud, portanto, é o pai do Serviço Nacional de Saúde, e aquilo que nós temos, portanto, em matéria de Serviço Nacional de Saúde é a ação dos socialistas e, portanto, a história das PPPs é outra daquelas, portanto, porque é que se criaram as PPPs? Num determinado momento da história do país, era preciso, portanto, criar condições para que a despesa pública não aumentasse, de modo a que não fôssemos penalizados, portanto, pelas normas comunitárias. E então criou-se, portanto, este modelo. As PPPs, portanto, são parcerias público-privadas em que uns avançaram com dinheiro e durante um período de tempo, portanto, podem e vão explorar, portanto, digamos, essas unidades de modo, portanto, a que aquilo portanto, que aplicaram, portanto, lhes seja, digamos, lhes sirva também, portanto, para alguma coisa. E, portanto, aquilo que nós dizemos é, porque as parcerias público-privadas nem sequer aparecem na lei de bases. Portanto, é uma falsa questão, portanto, estamos aqui a levantar fantasmas para combater ou levar à prática um conjunto de ideias que nada têm a ver, portanto, com a realidade das coisas. Na Lei de Bases da Saúde não se fala em PPPs, nem tem que se falar. As PPPs são um instrumento que os Estados, portanto, podem usar num ou noutro momento. Eles, portanto, se elas funcionarem bem, ótimo, porque é bom para a população. Se funcionarem bem, se funcionarem mal, há que lhes pôr, portanto, cobro e acabar, portanto, com as situações. Nada mais do que isto. Digamos, não, termos parcerias público-privadas em nada pode, portanto, ser tido como vendermos o Serviço Nacional de Saúde ao setor privado. Nada disso, em circunstância nenhuma. Artur, tiveste muitos anos ligados ao sindicalismo e hoje vemos o sindicalismo deixar de ser aquele sindicalismo tradicional. Aliás, as ordens hoje, nomeadamente a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, estão a fazer um pouco de sindicalismo, mas aparecem também os sindicatos inorgânicos de contestação, que têm tido algum sucesso. Isto vai ser para manter ou estaremos perante uma situação casuística que Deixa-me dizer-te uma coisa. Quando em 1978 nós fundámos o GT, ela tinha dois objetivos. Portanto, um primeiro, portanto, era combater aquilo que era o poder hegemónico da Intersindical e do Partido Comunista nas empresas e, por outro lado, portanto, criar condições para que as coisas se alterassem. Ora, um sindicato só, portanto, faz sentido e só tem capacidade de existência séria, porque se não for séria, portanto, qualquer um serve. Recordo aqui, portanto, que nós temos em Portugal cerca de 60
sindicatos de pescadores. E qualquer cidadão, portanto, olha para uma coisa destas e diz: 60 sindicatos de pescadores, significa que nenhum deles tem poder nenhum de natureza nenhuma. Sim. Porque são as tasquinhas, digamos assim, da aforada, da aguda, de espinho, e por aí adiante, digamos. Mas isto era o modelo que nós tínhamos no tempo de Salazar. Portanto, que era um modelo corporativo e que conduzia, portanto, a que ninguém tivesse poder, portanto, quanto menos poder, melhor. Aquilo que nós, portanto, realizámos com a constituição da OGT foi um modelo, tanto do tipo dos alemães, em que há um sindicato por setor de atividade. E qualquer um dos sindicatos tem peso financeiro bastante para não precisar, tanto destas manobras, tanto que estes novos sindicatos já não vai a fazer, que é terem fundos de greve, não em resultado daquilo que são as contribuições dos próprios, mas em resultado de coisas que a gente não sabe bem de onde é que vem. E com que objetivos. E, portanto, digamos, o sindicalismo está, tanto a degradar-se, portanto, em Portugal, também por culpa disto. É que nós em Portugal temos 600 sindicatos, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E não fazendo sentido, o que é que temos? É na banca, e era na banca onde se encontravam, portanto, os sindicatos mais fortes, sim, que começa também, portanto, hoje, portanto, nós antigamente tínhamos 3 sindicatos. Sul e Ilhas era uma coisa... Exatamente. Nós tínhamos 3 sindicatos, portanto, tradicionais. Os sindicatos bancários do Norte, Centro e Sul e Ilhas. Hoje, portanto, já há 6 ou 7. E provavelmente vão, portanto, surgir mais. Porque... Parece que é um pouco como na polícia, onde nós temos já, tanto 20 e tal sindicatos. E o que acontece? O que acontece é que parece que esta gente quer apenas e só constituir sindicatos para poder, tanto, libertar-se do trabalho, ficar dispensado do trabalho. Recordo aqui, tanto que em 2007 nós tínhamos no setor do ensino, tínhamos 1.365 dirigentes dispensados a tempo inteiro, pagos pelo Estado. Ora, os sindicatos, se querem selo, têm que ter sustentabilidade financeira. Têm que ser eles a pagar, portanto, aquilo que são os caminhos que decidem escolher. E o que acontece, portanto, é que a malta gosta muito de ter sindicatos, mas depois, portanto, aliás, o Mário Nogueira, tanto quanto se sabe, entrou, portanto, para o ensino, candidatou-se a delegado sindical, ganhou, portanto, e nunca mais, portanto, fez outra coisa, portanto, que não fosse, portanto, isto mesmo. Portanto, digamos, não é isto, portanto, que eu desejo para o meu país e para o sindicalismo. O que eu desejo é que nós tenhamos sindicatos fortes, porque o capital só se combate com capital. Como dizia, portanto, na Alemanha, a DGB alemã, portanto, que é uma central sindical fortíssima, quando vai para a mesa das negociações e diz: quero 3% de aumento, e a entidade patronal diz: damos 1,5%, aguentamos 3 meses de greve, eles dizem: então nós não abdicamos de 3% e aguentamos 6 meses de greve. Mas são pagas pelos trabalhadores, são pagas pelo sindicato, não há cá ninguém, portanto, a recolher fundos onde não se sabe bem como, portanto, porque são, digamos, são tão, praticam atividade financeira também, não há outra forma. Sim. Ou eu crio uma situação em que a minha classe progride, portanto, com o sentido de que tem força negocial, ou não tem força negocial, portanto, e o resultado é aquele que nós vemos. Portanto, em Portugal, quem é que tinha força negocial? Olha, tinha os bancários, os seguros, que já perderam, a administração pública, portanto, um bocado, e as energias. O resto, portanto, não tem. Sim. O resto é folclore. Os professores também. Está bem, pública, mas isso, digamos, são coisas completamente diferentes. Os transportes, portanto, mas noutros tempos. Portanto, digamos, temos vindo a perder,
essa dinâmica. Uma certa disseminação dos sindicatos, que cada vez são todos os políticos, outro dia falávamos que eram 600 para 400 dirigentes. Mas representava em termos de perda de horas de trabalho. Mas todos os dias é criado mais um. E digamos, aquilo, tanto que eu acho que devia acontecer, era um pouco como na Constituição de cidades. Uma cidade, para o ser, tem que ter, portanto, um conjunto de coisas que respondam, portanto, àquilo que são necessidades básicas, portanto, da cidade. Mínimos para aqui, portanto, aquilo que se faz é, desde que se junte um requerimento ou não sei quantas coisas, portanto, 10% já está. O grande problema que se põe é, de facto, este sindicalismo à la carte, que descredibiliza muito o sindicalismo, porque é como se diz que, portanto, está a ser utilizado não para ser forte e ser sindicalista, mas para poder usufruir de tempos, praticar até outras atividades que não são até às vezes as mais recomendáveis. Apesar disso, vale a pena tanto dizer que nós, Governo, nestes últimos 4 anos, concretizamos uma valorização salarial de mais 8,2% relativamente a 2015. Isto é, portanto, há um aumento... Cumprir a meta do salário mínimo na função. Há um aumento médio mensal líquido, portanto, nos portugueses, em termos de valorização salarial, e isso, portanto, digamos, é outro dos méritos, portanto, que nós temos. O emprego, foram criados 350 mil empregos nestes últimos 4 anos. Ora, o que prova, portanto, que se nós, portanto, mesmo com a Troika, tivéssemos tido outros caminhos, eventualmente não teríamos penalizado tanto como penalizámos os portugueses e a população. Mas há muitas outras coisas. A taxa de desemprego hoje está em 6,6%. E tudo isto, o sucesso escolar... Aliás, a última, de facto, o superávit orçamental. Exatamente, sim. Exatamente, sim. Que é coisa que eu nunca vista, desde que tenho memória, não me recordo de algum dia, no pós-25 de Abril, ouvir, portanto, qualquer indicador do género de termos um superávit num aspecto orçamental. Mas, até a taxa de sucesso escolar, hoje, se situa nos 91,8%. Contrariamente ao que muita gente fala. Portanto, há muita gente que gosta de dizer mal daquilo que tem de bom. Mas esse é o problema, a nossa baixa autoestima. Pois é. Porque eu já vi, quer dizer, a Sociedade de Matemática havia de dizer que o exame de matemática era muito facilitista. Portanto, quer dizer, quando não é do boi, é da vaca. Quer dizer, parece-me que, de facto... Sim, mas isso é uma pena porque aquilo que nós deveríamos fazer era o contrário. Portanto, porque havíamos de dizer é que, por exemplo, fomos considerados agora o terceiro país do mundo mais seguro. Ontem dizia-me um amigo, mas e isso interessa ao quê? Isso interessa ao quê? Portanto, creio que não haverá nada. Não, o problema é este. Portanto, sob o ponto de vista do turismo, desde logo, as pessoas, portanto, quererão vir para Portugal, portanto, que está na moda também em termos turísticos, porque sabem que vêm para aqui em segurança. Dizia-me um amigo, o meu filho ontem foi assaltado. Está bem, pronto, o teu filho foi assaltado. Eu confesso, eu tenho 69 anos, nunca na vida fui assaltado. É uma felicidade para mim, é verdade, mas o facto de eu poder ser assaltado não significa, portanto, nem mais nem menos do que aquilo que são as taxas normais, portanto, mesmo num país, o país mais seguro do mundo, portanto, ter um ou outro momento em que uma ou outra pessoa comete, portanto, um desvario, portanto, assalta um, assalta o outro e por aí adiante. São, digamos, contingências das sociedades. Agora, na verdade, é só uma, é que Portugal é o terceiro mais seguro do mundo. E na Europa, creio que, portanto, é o primeiro. Ora, se assim quer dizer, nós ouvimos tantas histórias
do Brasil, portanto, em que as pessoas... O Brasil não será exemplo para ninguém. Não, pois o problema é esse, mas é que quem lá vive... Os Estados Unidos, não é? Pois, mas quem vive nesses países anda em permanente sobressalto. Não sabe se os seus filhos já foram raptados, se os seus filhos já foram assassinados, se a sua família já foi... brasileiros em Portugal a fugir do Estado e escolheram Portugal precisamente... Eu fiz, uma vez fui em representação um pouco da Europa, fazer uma conferência ao Senado brasileiro. E tinha a ver, portanto, com o rendimento mínimo garantido. Porque eles confundem uma renda mínima que criaram com o rendimento mínimo garantido. Então, o que é que era essa renda mínima? A renda mínima era a atribuição por cada filho que retirassem da rua e o levassem para a escola, a atribuição de 15 reais. E eu expliquei, portanto, que as coisas não tinham nada a ver uma coisa com a outra. E nesse entretém, há um dentista que me diz, olha, o seu carro como é e tal? E eu disse, não, tenho o Safrano e tal. Diz ele, eu gostava tanto, você não imagina o que eu gosto de carros. Eu disse, mas eu tenho um Peugeot 105, diz ele, e já me arrisco muito. Porque a evidência de sinais exteriores de riqueza faria com que os meus filhos amanhã fossem raptados, a minha mulher pudesse ser assassinada, isto, aquilo. Então, e nós, portanto, não havemos de valorizar de uma forma, direi, brutal aquilo que temos de bem, portanto, aquilo que somos capazes de mostrar, tanto à sociedade mundial. Não é aceitável. Aliás, o Serviço Nacional de Saúde está considerado no top 10 do mundo, não é? Quer dizer, estamos sempre constantemente a dizer mal dele. E por acaso, isto é um mote para começar um outro ponto, que é este. Disseste bem, porque são realidades, são factos, não estamos aqui a fazer, não é política de retórica, são factos. Sim. O Estado, o Governo, o Estado, todos nós, conseguiu que nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, repor salários, repor direitos, aumentar os rendimentos das pessoas. Em todo o caso, tem tido greves que nunca... Não há história. Este ano, só na saúde, era notícia ontem do JN, foram mais de 70 e tal mil horas perdidas em greves. Porquê isto? Porque ainda há pouco falavas, portanto, numa interferência aí, portanto, das ordens, que, portanto, aumentaram os decibéis na comunicação social. Faz um esforço enorme para pagar os seus impostos. Eu nunca contestei, portanto, o direito à greve, nem vou contestar nunca. Mas não é uma questão de contestar, é uma questão de racionalidade do próprio sindical. Eu sei que sim. Agora, o que era preciso, portanto, não era dar esses números. O que era preciso era, tanto conhecer os efeitos da greve e os ganhos obtidos, portanto, com essas greves. E eu direi, portanto, que esses números não são conhecidos, mas, portanto, suspeito que não tenham em nada a relevância dos números das horas perdidas em greve, que nem sequer sabemos se são ou não são. Porque há uma coisa, portanto, muito interessante na administração pública, que tu também sabes, é que nunca os dados, portanto, transmitidos pelas entidades, portanto, competentes, os sindicatos, correspondeu, portanto, àquilo que eram os dados, portanto, fornecidos pela entidade patronal, o Estado. E o que era interessante nisto tudo, portanto, eu aqui vou ser mauzinho, era nós, portanto, podermos comparar aquilo que foram os dias ou as horas não pagas, porque quando a gente faz greve não tem direito a salário, não é? O que era preciso era saber, portanto, feitos nas contas públicas, quantas horas é que não foram pagas, porque eu suspeito que se declarem 70 horas, portanto, sem o que quer que seja, e depois, portanto, ao nível do reflexo
no pagamento da entidade patronal aos trabalhadores, portanto, isso não tenha relevância. Mas outra coisa que me choca, mas aqui é mesmo chocar como cidadão, é ver o Ministério Público fazer greve. Pois, que é um órgão de soberania, não é? Ah, exatamente. Os órgãos de soberania não podem fazer greve. Não deveriam poder fazer greve. Pois, portanto, eu acho, portanto, que da leitura do texto constitucional resulta, portanto, que os órgãos de soberania não podem fazer greve. Eu também acho que não. Pois. Esta é a minha leitura. Portanto. Mas como compreender isto quando sabemos que todos nós passamos um mau bocado, todos nós contribuímos severamente para a crise no período de 2011-2015. Portanto, nós pagamos a IRS extraordinário, outros viram as carreiras não avançar, mas o privado viu o emprego fugir. Quer dizer, como compreender este reclamar de tudo no momento em que o país precisa de pôr as contas em ordem, ter as contas em ordem, para ter juros mais baixos, para poder ter recursos mais disponíveis para fazer face às despesas internas? Eu considero, portanto, absolutamente incompreensível que órgãos de soberania se atrevam a fazer greve. Porque, digamos... Desde o Governo também faz greve. Pois, se o Governo fizer greve... Não, é que assim, se, portanto, nós entrarmos, se a moda pegasse, daqui a pouco também os deputados podiam fazer greve. Diziam assim, olha, portanto, a gente hoje não legisla. Aquilo que são, portanto, as necessidades, portanto, de o país, portanto, poder avançar, portanto, em todas as vertentes, fica parado à espera. Isto é inaceitável. E ninguém compreende isto. Aliás, portanto, aquilo que temos visto ao longo dos tempos é os mais entusiastas juristas e, portanto, gente da área do direito constitucional reafirmar-se, portanto, no mínimo, espantado e indignado, portanto, com estas coisas. Mas, enfim, portanto, estamos numa era de algum populismo exacerbado que também, portanto, nos pode conduzir, portanto, a outros extremos e a outras coisas, portanto, bem mais complicadas. Mas, pronto, apesar de tudo, como disse, nós temos, portanto, feito com que tudo prossiga. Surge aí um ruído, esta greve, aquela, a outra. Mas as coisas, portanto, a vida das pessoas em nada se altera. E o que é preciso, portanto, é que, apesar de tudo, nós tenhamos a capacidade de gerir, portanto, todas essas situações. Mas há hoje uma percepção na sociedade de que a justiça não está a funcionar bem. E os juízes dizem que, ou portanto foi isso que veio a público, que tem uma avaliação, todos eles têm uma avaliação de excelência. Ou seja, não haverá aqui uma maneira de cruzar dados no sentido do próprio governo entender como avaliar os seus, porque senão, se eles são órgãos de soberania, também deveriam ser avaliados pelo governo. Se querem greve, deveriam ser avaliados para progredirem ou não na carreira. Mas isso está feito pelo Conselho Geral da Magistratura, não é? Pois é, até simples. Se fôssemos nós a avaliá-los, nós os dois, de certeza absoluta que não lhe dávamos a nota de excelente. Essa é uma questão que está em cima da mesa hoje por causa da proposta do Partido Socialista e da proposta do PSD para a magistratura ser menos opaca, ser mais liberta, mais aberta à sociedade, que é isso ao fim e ao cabo que eles querem, pelos vistos. Mas o problema é que tudo quanto se fez em Portugal para colocar a magistratura a funcionar tanto como funciona, tudo quanto se concedeu à magistratura para que ela possa funcionar é obra do Partido Socialista. Foi obra do Dr. Almeida Santos, sim, foi obra, portanto, do Vera Jardim, foi obra do António Costa. Portanto, são estes ministros que foram fundamentais, portanto, na construção dos modelos. O Almeida Santos é o pai do modelo, não é? E depois o Vera Jardim introduziu alterações e o António Costa também. Aliás, o António Costa, por exemplo, dispensou a Polícia Judiciária
daquelas coisas miúdas, atribuindo-as, portanto, PSP. à polícia de proximidade, portanto, que é muito mais eficaz até do que os outros, criando condições para que eles pudessem tratar convenientemente aquilo que são as grandes questões da corrupção, disto, aquilo e do outro. Portanto, digamos, há uma coisa que nós não recebemos lições de ninguém. O PS não recebe lições de ninguém na sociedade portuguesa. Nem de fora, nem de dentro, seja de onde for. Não há hipótese nenhuma. É que tudo quanto está feito, foi feito por nós. Por isso também está sujeito às maiores críticas. Claro, é evidente. Portanto, mas o problema é sempre o mesmo. Se as pessoas nada fizerem... O Rui Rio diz bem que só está sujeito à crítica quem trabalha. Exatamente. Portanto, quem não tomar decisões, portanto, nunca será criticado pelas decisões que tomou. Sim, só aqueles que decidem é que são passíveis de crítica. Artur, o PS vai entrar brevemente, já anda assim um pouco em pré-campanha. Andam todos em Portugal. Sim, mas estamos aqui a falar mais do PS, os outros também um dia falarei com eles, portanto já está previsto falar com o CDS, com a doutora Cecília Meirelles, que ela comprometeu-se a vir cá, mas para a semana, não sei ainda, mas talvez alguém ligado ao PSD, mas o PS teve ao longo destes últimos 4 anos uma legislatura que foi muito coerente ao longo do tempo. É previsto algo que venha trazer algo mais, que venha trazer mudanças no ritmo de crescimento, no ritmo das reformas que são necessárias e que são tão reclamadas por toda a gente. O nosso programa do Governo está em construção. Sim. Mas está em construção e em debate público. Isto significa que qualquer cidadão pode pronunciar-se, propor, acrescentar, cortar, tanto pode fazer as propostas que quiser relativamente ao nosso programa. Se elas forem positivas, portanto, nós vamos assumi-las. Se não forem positivas, portanto, pronto, foi mais um exercício de cidadania, portanto, que concedemos aos outros. Porque a questão que se coloca é esta. Enquanto terminadas as europeias, todos os partidos vieram dizer, de uma maneira geral, portanto, que iam ouvir a sociedade civil. Os únicos que estão a ouvir a sociedade civil somos nós. É que nós, portanto, para além de fazermos reuniões em todo lado, temos, portanto, através, portanto, da net e através, portanto, do nosso site, concedemos aos cidadãos as condições necessárias para que eles, se quiserem, participem na construção, portanto, do nosso programa de governo. Aquilo, portanto, que, como digo, que acrescentar, obviamente, portanto, nós não deixaremos de o assumir e até, portanto, de vir a cortar, se for caso disso, aquilo que nós já tínhamos proposto. Porque desde que se perceba que aquilo que nos propõem é melhor do que aquilo que nós estávamos a propor, não teremos dificuldade nenhuma em alterá-lo e fazer essa demonstração em qualquer lado. Eu por acaso, sobre isso, a Assembleia da República aprovou a questão das taxas moderadoras, ou o corte das taxas moderadoras. Eu, por aquilo que eu tenho percebido... Aprovou na generalidade. Na generalidade. Mas é que há sempre o efeito da comunicação social é sempre uma coisa terrível, porque aprova-se uma coisa... Aprova-se uma coisa na generalidade e já está aprovado. Não, uma coisa aprova-se na generalidade, depois vai-se discutir na especialidade. E depois há de ter uma chamada votação final e global. E só a partir daí é que está aprovada o decreto que só depois de promulgado pelo Presidente da República poderá ter efeitos, e nomeadamente não poderia ter efeitos agora porque iam afetar o orçamento e a Assembleia da República não tem competências para alterar. Exatamente. Há uma chamada lei travão que impede. Portanto, Mas eu tenho tido algumas discussões nas redes sociais sobre esta questão das taxas moderadoras. Não seria mais, porque as taxas moderadoras já há 60% da população não paga. Não seria muito mais razoável afetar o dinheiro dessas taxas moderadoras, aumentar a comparticipação dos medicamentos das pessoas com menos recursos
que hoje, às vezes vão ao médico, o médico receita até porque tem taxas moderadoras, ou não pagam taxas moderadoras, vão ao médico e depois não têm dinheiro para o medicamento. Mas nós queremos acabar com as taxas moderadoras. O que queremos, portanto, aquilo que foi dito pela Ministra, é que vamos acabar, mas de forma progressiva, de modo a que o orçamento de Estado não sofra, portanto, com um rombo abrupto naquilo que são as receitas. Porque, diga, não vale a pena. Nós conseguimos, portanto, ao longo destes 4 anos, criar condições para que o dinheiro que devemos seja muito mais barato do que aquilo que era quando lá chegar. E é? Portanto, porque, ao contrário daquilo que alguns pensam, o dinheiro custa dinheiro. Pois custa. Não é? E muito, às vezes é muito dinheiro. Portanto, se nós tínhamos uma taxa de 10 e agora temos uma taxa de 2, estamos muito mais libertos todos nos nossos próprios orçamentos, na nossa casa. E aquilo que é preciso é fazer as coisas sem precipitações, de forma a que as decisões que tomamos sejam muito refletidas e sejam, porque aquilo que é desejável é que o tendencialmente gratuito se concretize. Não é que se estabeleça, portanto, que toda a gente pague uma taxa moderadora. Sim, não, a taxa moderadora com o governo anterior passou a ser uma taxa cofinanciadora. Exatamente. E, portanto, agora, esse cofinanciamento, digamos, produz um conjunto de efeitos e há que, por etapas, chegar, portanto, ao ponto em que nós podemos eliminá-la completamente. Mas é uma das questões que eu acho que seria de propor, digo eu, em sede da discussão do programa do Partido Socialista, seria de facto a questão das comparticipações, que em alguns casos são muito baixas, nomeadamente em medicamentos com alguma utilização por parte de pessoas idosas e com baixos recursos. Mas isso será outra matéria de futuro que poderá ser... Mas o problema aí, vamos lá ver, os sindicatos bancários são eles, portanto, têm um subsistema de saúde. Sim. E são eles que gerem, portanto, o seu subsistema. E eu recordo, portanto, que aqui há uns 20 anos, talvez, tivemos, portanto, que levar para a Justiça farmácias e médicos. Sim, sim. Porque, digamos, há sempre a tendência de alguns se aproveitarem. Sim, infelizmente, não é? E o resultado, portanto, é sempre o mesmo. Portanto, por exemplo, esta proposta estapafúrdia, para não lhe chamar outro nome, do CDS, de fazer com que todos sejam da ADSE, é algo, portanto, que não lembra nem ao diabo. Nem o tal diabo, portanto, que eles falavam, portanto, se lembraria de uma coisa destas. Porque aqui, se nós temos, portanto, nós tínhamos em 2005, 2006, uns 15 subsistemas de saúde. Era o da polícia, era o da GNR, era o dos juízes, era o da presença do Conselho de Ministros, era o deste, era o daquele, era o do outro. Portanto, e acabámos com isso tudo, portanto, e criámos condições para que passasse a ser a ADSE para essa, portanto, faixa toda da administração pública. Aliás, portanto, eu recordo que o subsistema que a PSP e a GNR, portanto, em conjunto tinham, custava 7 vezes mais do que o da ADSE. 7 vezes mais. Portanto, eles tinham 225 mil cidadãos, portanto, a quem prestavam assistência, e o ADSE tinha 1.300.000. E aquilo, portanto, era simples. Aqueles 225 mil gastavam 7 vezes mais por pessoa aquilo que gastavam os outros. Portanto, digamos, nós temos que ter juízo nestas coisas, temos que criar condições para que o país suporte aquilo que deve suportar, mas, portanto, não entrar agora, portanto, aqui em loucuras do tipo, porque, no fundo, o que é que significa ir toda a gente para a ADSE? Na ideia, portanto, do CDS, deve ser a valorização do setor privado.
porque como o setor privado tem muitos contratos com a ADSE, tanto aos mais diversos níveis, então isto era para valorizar, e não é isso que nós queremos. Nós queremos valorizar, portanto, o Serviço Nacional de Saúde. E, digamos, não queremos entrar em aventuras. E, pelos vistos, quem quer entrar em aventuras são aqueles que sempre nos criticaram, dizendo, portanto, que nós não olhávamos ao valor do dinheiro. Mas agora, portanto, pelos vistos, mudou-se tudo. São eles que não olham ao valor do dinheiro. Artur, achas que o Partido Socialista, para as próximas eleições, tendo uma maioria que não seja absoluta, mas uma maioria substantiva, vai fazer coligações à direita, à esquerda, ou vai orientar-se na Assembleia da República e, em função do que estiver em cima da mesa das negociações com a direita ou à esquerda, como fez agora até em algumas questões com o eu vou dizer com sinceridade, quando em 2015 se constituiu este governo, muitos de nós tinham as mais, sem dúvida, mais diversas dúvidas e as mais fundadas dúvidas sobre o êxito de tudo isto. E eu acho, portanto, que aquilo que está demonstrado é que teve muito êxito. Ora, aquilo que, como dizem os treinadores de futebol, portanto, ou em gíria futebolística, a equipa que ganha não se mexe. Aquilo, portanto, o que eu estou convencido é que tenhamos a maioria que tivermos, o entendimento que tivemos, portanto, nestes 4 anos à nossa esquerda se vai manter. Portanto, sem que isto signifique, portanto, submissão ao que quer que seja. De modo que aquilo que seria interessante é que nós pudéssemos ter, portanto, uma sociedade em que tudo quanto fossem boas ideias, todos apoiavam. Mas, portanto, em política as coisas não são assim, não são assim, portanto, e há os taticismos, portanto, tendentes, portanto, a levar-nos a todos a dizer assim, não, eu quero isto, eu quero aquilo, vou para aqui, vou para ali. Mas eu estou convencido, portanto, que, independentemente da maioria que tivermos, o entendimento à esquerda, portanto, se vai manter. Falamos agora um pouco do Porto, do PS Porto, onde estás muito inserido, onde tens algumas responsabilidades. Muitas. Algumas muitas, no Partido Socialista do Porto. O Partido Socialista que acaba com uma vitória interessante, não é esmagadora, mas uma boa vitória nas europeias. O Partido Socialista do Porto está muito bem representado, com a doutora Isabel Santos e com o Dr. Manuel Pizarro. O que é que vai acontecer ao Partido Socialista com esta ida do Manuel Pizarro para vai acontecer, para Bruxelas, não é bem o que vai acontecer, mas haverá alterações, sendo ele o Presidente da Federação, haverá alterações são... Quererá ele manter essa... Manterá, portanto, pelo menos até ao fim do mandato. O mandato, como é evidente. Manterá. Mas... E depois, portanto, veremos, portanto, se faz na União Europeia mais não algum fácil, mandato. Não é? Não, mas também. Mas hoje, digamos, os meios que existem já dão para fazer videoconferência e tudo, até nós podemos instalar aí em qualquer momento uma videoconferência. Constante, claro, quiser a presença é sempre importante. E, eventualmente, na minha opinião, o que vai ter que ser feito é alterar o modelo de funcionamento do próprio secretariado, criando condições para que a intervenção de cada um dos membros do secretariado seja maior do que aquilo que era. Mas, portanto, aliás, o mandato autárquico na Câmara do Porto, o Dr. Manuel Pizarro levará até ao fim também. Portanto, eu não vejo dificuldade nenhuma. Como digo, hoje, digamos, nós temos... Mas a Federação também tem que conjugar com os conselheiros que estão sobre a sua orientação, isso vai ser um bocado mais complexo, não é? Não, eu não tenho essa ideia, aliás, portanto, essa experiência já a tivemos, portanto, o Francisco Assis também foi Presidente da Federação. Sim, mas fê-lo, portanto, enquanto lá esteve, as coisas correram. Digamos, a estrutura... Mas é que o Porto hoje tem outro peso que não tinha no passado, nesse tempo, não é? Sim, mas peso político, não é? Mas eu também estou convencido, portanto, que esta representação
política no Parlamento Europeu da Isabel, portanto, e do Manuel Pizarro, são também algo de muito importante para o Distrito do Porto. Sem dúvida. Digamos, e para todos os nossos... Até pode facilitar, porque pode ouvir as conselheiras do Partido Socialista na área do Distrito. Mas o problema, eu ainda há dias dizia, portanto, tivemos aí uma cena desagradável, portanto, porque havia um camarada, portanto, o presidente de uma comissão político-conselhia, dizia, se eu não mando não sei o quê, eu demito-me isto, aquilo e outro. E eu disse-lhe, portanto, vamos lá ver se tu consegues perceber uma coisa. A estrutura organizativa do Partido Socialista assenta nas secções de residência e nas secções de ação setorial. Isso é que é a base da organização do partido. São esses que têm autonomia financeira, não são as comissões políticas conselhias. É um grave problema do Partido Socialista. Não é grave problema, não é problema nenhum. Portanto, as comissões políticas conselhias têm aí uma função, sob tutela da Federação, orientar, portanto, a política no Conselho. Com falta de autonomia financeira, muitas das coisas que poderiam fazer não faz, não é? A gente faz sempre aquilo que quer. Sempre. O que é preciso é vontade para fazer, portanto, e dedicação. Eu sou responsável pela organização distrital. E as coisas, portanto, são muito simples, corre tudo muito bem. O problema, portanto, de cada vez, se tu imagina, portanto, que a Conselhia de Gondomar quer, portanto, fazer aí um grande debate. Não há dificuldade nenhuma, nós fazemos o debate, traremos as figuras, portanto, que forem necessárias. Digamos, o que eu gostaria é que as pessoas se dedicassem e quisessem fazer. Querendo fazer, faz-se. Todos nós temos contactos aos mais diversos níveis e criamos condições para que isso aconteça. Né? Portanto, eu não tenho, portanto, confesso, nenhuma dificuldade, tanto em dizer às pessoas, o que é que querem fazer? Vamos fazer. E faz-se. Portanto, não há cá dificuldade. Portanto, o facto de as coisas terem sido estruturadas, porque nós não tivemos toda a vida comissões políticas conselheiras. Elas são muito recentes, são de 1980 e, sei lá, 7, 6, por aqui, 87, talvez 87, 88. Só a partir daí é que tivemos comissões políticas conselheiras. Aí também ainda era uma criança. Não. É 13 anos, não é? Não, está bem, mas portanto, já é muito tempo. Então o Paulo Carvalho diz que 10 anos é muito tempo, 13 anos é muito mais. Não, a questão, portanto, é sempre a mesma. Sim. O que se passa é... A base foi de facto, e é isso que os outros partidos às vezes têm falha. O que se passa é que nós criamos as comissões políticas conselheiras. Nós criamos as comissões políticas conselheiras basicamente, tanto para que elas, portanto, tivessem uma intervenção política ao nível do Conselho e, tanto fizessem as escolhas dos candidatos à presidência de Câmara, à vereação e assembleias municipais. Porque a parte das freguesias é com as secções de ação de residência. Portanto, há aqui uma separação clara, portanto, daquilo que são as competências de uns e as competências de outros. E mesmo as secções de ação setorial, que antigamente, portanto, no nosso tempo mais ativo de trabalhadores, eram chamados núcleos de empresa, esses, portanto, também têm a possibilidade de fazer aquilo que muito bem entender. Mas esses não perderam um bocado o espaço na organização do Partido Socialista? Perderam os que perderam. Há uns, portanto, por exemplo, na área da saúde, mantêm-se, portanto, muito ativos. Na área da educação, mantêm-se muito ativos. São aqueles setores que ainda estão um bocado agarrados à Não, é que o problema, portanto, é que a secção de núcleo de empresa, basicamente, era para uma empresa em concreto, portanto, haver um núcleo, portanto, que funcionava lá dentro. A secção da ação setorial é muito mais ampla e, portanto, dirige-se, portanto, aos setores de atividade. Ora, um setor de atividade, portanto, já não tem aquela proximidade, aquela empresa A, a empresa B, já, portanto, digamos, há aqui, já abrange muitas empresas. Isso. Mas, portanto, também depende deles. Se eles quiserem fazer coisas, não há dificuldade nenhuma que nós temos
condições para lhes propiciar os meios necessários à realização dessas coisas. Doutor, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Uma ou duas questões que terei a pôr agora e depois dar-te o tempo que quiseres para me deixares uma mensagem, pode ser de 30 segundos ou pode ser também até ao final do tempo. Sabemos que o Tiago Barbosa Ribeiro vai ser o novo diretor de campanha no Distrito do Porto e, portanto, vai concitar um conjunto de apoios e de necessidade de trabalhar com outras pessoas. Achas que, depois de ele ter perdido a conselhia para o Renato, que ele conseguirá reunir... Ele tem sido um elemento brilhante na Assembleia da República, em meu entender, na minha singela opinião, que poderá concitar esses apoios e não haverá anticorpos para prejudicar um bocado o trabalho dele? Não, a experiência que eu tenho, portanto, vai no sentido de, passadas as disputas, todos estamos aqui, portanto, para uma mesma finalidade, ajudar o partido a concretizar os seus objetivos. O Tiago Barbosa Ribeiro é um jovem, portanto, dotado, bem informado, que fez um excelente trabalho na Assembleia da República, na coordenação da área do trabalho. Digamos, portanto, é uma pessoa muito dedicada a tudo. Tem uma relação excelente, portanto, com toda a gente. A Conselhia do Porto é a Conselhia do Porto, mas nós temos, portanto, no Distrito muitas mais conselheiras. Exatamente. E, portanto, digamos, mesmo que uma... Não, mas mesmo assim, acho que o Renato também... Ninguém terá, portanto, nenhuma atitude tendente a obstaculizar o que quer que seja. Mas mesmo que uma tivesse, também é da vida. Essas coisas nós também já estamos habituados. Sim. Há sempre... Primeiro, uma andorinha não faz a primavera, não é? E há sempre um ou outro, portanto, que é capaz de dizer, portanto, não vou colaborar nisto. Mas depois, com a paciência e com a perspicácia, portanto, do Tiago, isso, portanto, resolver-se-ia. Por outro lado, a Federação em nada se desligará da condução, portanto, dos trabalhos, portanto, de campanha eleitoral. E, nessa medida, lá estaremos todos para criar as condições necessárias. Antes de acabar a conversa contigo e depois dar-te esse tempo, eu não queria deixar de passar este momento para mandar um abraço fraterno ao Fernando Jesus, porque decidiu não continuar, portanto, não está na lista para deputados. Queria-lhe mandar um abraço fraterno, porque eu sei que é ele que vai ver isto, que ele normalmente manda-me umas bocas sobre os programas que eu lhe mando pela mensagem. A palavra é tua. Muito obrigado. Portanto, eu, depois desta nossa longa conversa, acho que me resta, em primeiro lugar, desejar-vos, portanto, muitas felicidades. Obrigado. Creio que acarinhar, portanto, estações de rádio desta natureza é algo, portanto, que também nós, políticos, temos a obrigação para projetar, portanto, as coisas de maneira diferente, porque, de uma maneira geral, portanto, as estações de rádio que não têm a dimensão daquelas que nós conhecemos são sempre desprezadas, e eu, portanto, aquilo que penso é que localmente temos jornais, temos rádios, temos outro tipo de intervenção que devíamos valorizar, portanto, e acompanhar. E nessa medida, portanto, eu desejo-vos as maiores felicidades para que concretizem aquilo que são os vossos objetivos. Para nós, desejo, portanto, que o povo reconheça que temos feito coisas boas, portanto, e que nos dê a maioria absoluta. Muito obrigado, Artur Penezes, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Eu desejo ao Partido Socialista e a ti em particular as maiores felicidades para as eleições que se avizinham, e que o Partido Socialista tenha sucesso, e com a governação, porque será o sucesso do país. Portanto, isso é... Muito obrigado. Reconhecemos. Muito obrigado, foi um abraço, uma boa noite, tudo bom. Pronto.